Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. Meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre como que um líder pode fazer a transição da liderança operacional para a liderança tática e depois para a liderança estratégica. E quando a gente pensa sobre essa questão, né, que é na verdade, né, Vini, é uma escadinha que o líder vai subindo degrau por degrau, e é muito comum que a gente, quando se torna líder, a gente começa justamente sendo líder nessa linha operacional, né? Então, nós estamos lá executando o nosso trabalho muito bem, no cargo de analista, por exemplo, e aí surgiu a oportunidade para nós nos tornarmos líderes, e nós estamos ainda muito nessa questão do operacional. E aí, imaginando essa pirâmide que a gente sempre usa ela tanto para a parte de planejamento estratégico, quanto para representar e para ilustrar essa escada que o líder percorre, né, ao longo da carreira dele, imaginando uma pirâmide, então, a gente tem ela dividida em 3 partes. Então, a base dessa pirâmide seria a liderança operacional, ou no meio dessa pirâmide nós temos a liderança tática, e no topo a liderança estratégica. E quando a gente pensa sobre isso, em cada um dos momentos, o líder ele vai precisar habilidades diferentes, ele vai ter comportamentos diferentes e ele vai precisar de um conhecimento diferente. Então, assim, a gente começa falando ali um pouco, né, sobre a questão do papel do líder operacional. Então, ele está ali diretamente focado nos objetivos de curto prazo e fazer com que a operação funcione, certo? Já quando a gente tem um líder tático, a gente está pensando num médio prazo e num líder que ele já está direcionando as pessoas e os líderes que estão abaixo dele, e ele está muito conectado já ali com a visão estratégica da empresa. E lá no topo, onde a gente tem os executivos, C-levels e tudo mais, o empresário, né, os diretores, a gente tem ali daí uma visão bem mais ampla do negócio. Aí realmente o guarda-chuva, né, da empresa, e ali a gente tem uma visão totalmente focada nas estratégias e na busca pelos resultados que a empresa espera, né, Vini? E aí, falando daí uma visão também de longo prazo. E aí, pensando nesse contexto, Vini, você pode trazer para a gente um pouco sobre a tua experiência, a tua vivência em relação quando a gente fala, né? O que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo? Você pode trazer um pouco para a gente como que funciona isso na prática? Legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas com diferentes tamanhos, né, e até mesmo nichos, mercados, segmentos, e isso ajuda a gente a ter uma visão, às vezes, mais ampla da urgência e da forma e tratativa com relação às entregas, ao o desenvolvimento da própria empresa, do negócio. E a partir disso eu consegui ter uma noção mais ou menos como é que isso funcionava na grande maioria da cabeça dos executivos das empresas, né? E hoje eu vejo muito assim, né? A gente até conversou, né, anteriormente ali sobre esse debate, né, de curto, médio. O que é o curto, médio e longo prazo? Porque a gente fala, às vezes fica abstrato. Poxa, depende, para mim, curto, médio e longo prazo é uma coisa, para o meu colega é outra, para um executivo é outra. E aí a gente começou a buscar, pô, como a gente tangibiliza isso? Olhando uma ideia de benchmark de mercado mesmo. Como que o mercado vem se comportando frente a isso, né? E o que eu consegui perceber muito é que empresas grandes, e a gente falando de empresas, ali, às vezes, ali de 1.000 colaboradores, eu nem estou falando, talvez, tanto ali com faturamento, que daí talvez a gente possa levar ali uma linha de faturamento de 100 milhões ano, 200 milhões, mas a gente vê que essas empresas grandes, normalmente, quando ela fala do curto prazo, é algo que gira ali em torno de um ano, né? Então é aquela coisa, poxa, é uma coisa que a gente tem pressa, a gente quer desenvolver, faz sentido a gente tocar a nossa empresa e tudo mais. Mas quando a gente está falando, tá falando de um ano, uma janela de um ano. E isso é importante até na comunicação entre outras empresas, fornecedores e clientes, porque eles podem ter uma percepção não equivocada, mas diferente disso. Então, trazendo aqui, então, empresa grande, curto prazo, 1 ano, médio prazo, 2 a 3 anos, e longo prazo, de 4 a 5 anos. Essa janela gira nessas empresas de forma resumida. Quando a gente já olha para uma empresa pequena, né, o curto prazo muda. Aquele curto prazo que era 1 ano, agora já é 3 a 6 meses. É um trimestre, um semestre no máximo, tem que estar rodando, tem que estar aprovado, tem que estar na mão do cliente. Assim como o médio prazo também muda, né? Aquele médio prazo que a gente está falando 2 a 3 anos, já virou um semestre, já virou 1 ano. E o longo prazo é o que seria mais ou menos, por exemplo, o médio prazo de uma grande, né? Então, o longo prazo de uma empresa pequena é 1 a 3 anos, né? Não foge muito disso.
E aí a gente pode até ir para um extremo maior, que é, por exemplo, uma startup, né? Uma startup, poxa, curto prazo, a startup ela não tem tempo para perder, né? Ela toma uma decisão, às vezes toma até talvez de forma apressada, mas é porque ela não tem tempo para perder com relação, cara, orçamento, disposição de tempo, de recursos, de pessoas. Então, curto prazo, às vezes ali é 2, 3 semanas, tem que estar já no mercado, tem que estar rodando, tem que estar validado, tem que estar funcionando, tem que estar, às vezes, até faturando, né? E aí já o médio prazo já vai para 1 a 3 meses, então numa linha ali de bimestre, trimestre, e o longo prazo, 3 a 6 meses. Então, olha que distante que é a visão de longo prazo de uma startup para com uma empresa grande. Porque tu pega uma startup ali de 3 a 6 meses, e aí tu pega daí já a empresa grande falando de 5 anos, ou é uma distância bem grande. Isso é importante saber isso até por conta da comunicação que essas empresas vão ter nos seus negócios, né? Até porque eu já tive experiência de alguém vir de uma empresa grande discutindo uma ideia, eles querendo fazer uma integração e tudo mais. Por eu já conhecer essa empresa, eu já conhecia a mentalidade, poxa, beleza, isso aqui é provavelmente algo que a gente vai desenvolver no próximo ano, né? Que a gente vai estar trazendo, ele já está descobrindo, entendendo que faz sentido ou não. E eu estava inserido num contexto de startup, então estava todo mundo muito ansioso. Mas como é que a gente vai fazer? Porque a gente está com essa entrega para esse cliente, a gente tem que fazer mais esse negócio, e não vai dar para fazer esse mês. Não, pessoal, calma. Eles trouxeram essa discussão com urgência e importância, mas essa urgência e importância está descolada com a percepção de vocês. Vocês vão ver, a gente vai conversar sobre isso só ano que vem. E dito e feito, foi algo que só foi visto no outro ano, né? Então, por isso que é bom a gente ter sempre essa visão de curto, médio e longo prazo em diferentes tamanhos de empresa. Perfeito, Vini. E quando a gente fala, por que que a gente trouxe, né? Por que que a gente fez esse link aqui? Porque quando a gente pensa no planejamento de uma empresa, a gente precisa olhar para esses prazos, porque existem aquelas ações que nós vamos fazer no curto, no médio e no longo prazo. E dentro de uma carreira de liderança também existem esses prazos, né? Porque quando eu penso assim, eu me tornei líder e eu sou o líder hoje da linha operacional, eu também vou ter um tempo, né, eu vou ter um tempo de maturação para subir mais um degrau e me tornar um líder mais tático e depois talvez um líder mais estratégico, né? Então tem um pacote de ações ali que precisam ser feitas. E essa visão do negócio para o líder ela é extremamente importante, né, Vini? Porque se eu sou um líder que eu estou ali como uma liderança operacional, eu sei que eu vou me preocupar com o hoje, vou me preocupar com essa semana, com tudo que está acontecendo ali, né? Mas eu também sempre preciso olhar para as metas e para os indicadores ali que a empresa tem naquela linha mais operacional. E aí, pensando nisso, eu queria já te pedir para você compartilhar com a gente um pouquinho como é que você enxerga essa questão, né, de quais são os desafios que um líder que está hoje no operacional, que a gente até chama de liderança técnica, né, Vini, que é aquela pessoa ali que tem muito conhecimento técnico, ele provavelmente já foi um executor muito bom, e ele se tornou um líder. Então, ele tem um baita conhecimento, ele ainda está ali executando muita coisa, na maioria das vezes, né? Ele tem ali o papel de fazer a gestão do time, mas ele também tem os entregáveis dele ainda, né? Então, é muito comum que ele tenha uma participação ainda, assim, aquela coisa de mão na massa que a gente fala, né? Mas aí, pensando num líder que está nessa situação, mas que ele está querendo subir para uma liderança mais tática. O que você considera que são os principais desafios que esses líderes enfrentam quando eles fazem essa transição? Eu acho que os principais desafios que esses líderes, esses profissionais enfrentam, acho que estão sempre conectados a duas grandes frentes. Uma do momento da empresa e o outro do background desse mesmo profissional. Vamos lá, falando um pouquinho do momento da empresa. A gente falou agora sobre a questão de curto, médio e longo prazo, né? Eu já trabalhei em empresas onde o diretor falava, cara, 1 mês é tempo demais. 1 mês é o meu longo prazo. Então, isso já traz um alinhamento para com esse profissional sobre o como que ele vai desdobrar aqueles projetos, o que tem valor para aquela organização, porque se tu for trazer uma ideia, um projeto, algo ser desdobrado que vai levar 2, 3 meses para dar algum resultado, né? Tu vai estar descolado com a tua organização, vai estar descolado com o teu líder, e isso com certeza vai vir contra você no futuro. Então, não vai te ajudar
no teu desenvolvimento profissional. Outra coisa relacionada ao momento da empresa é muito sobre esse aspecto, do que ela espera do profissional, né? E o que ela precisa. Porque eu já vi gerentes, né? Não estou nem falando de supervisor ou coordenador, gerentes que eram cobrados a estar com a mão na massa, como tu falou, Simone. Numa empresa de tecnologia, eventualmente estar sentando ali junto com o desenvolvedor e metendo a mão no código, né? E muitas vezes a gente fala, poxa, mas isso cria uma disfunção. Depende do tamanho daquela empresa. Como é que seria uma disfunção o gerente meter a mão na base de código se a gente está falando de uma empresa de 5, 10 colaboradores? É meio que isso, Total, né? Eu tive a minha sim. própria startup, eu era um dos fundadores, eu desenvolvia código, eu vendia solução, eu servia café, e aí a gente faz um pouco de tudo. Agora, lógico, é bem diferente quando a gente está falando de uma empresa de 200 colaboradores, de 1.000 colaboradores, 10.000 colaboradores. Então, uma coisa que acho que é importante, então, um dos desafios que os profissionais têm é de fazer a leitura do momento da empresa. Então, entende qual é o porte da tua empresa, aí conecta com essa visão do que é curto, médio e longo prazo, e isso vai te ajudar a desenrolar os desafios. Porque às vezes tu vai ver que tem um projeto, uma ideia, uma problemática muito importante para ser desenvolvida, mas claramente tu vai ver que a conta não fecha, que é algo que, cara, eu vou levar 2, 3 meses para validar algumas hipóteses, mais 2, 3 meses para rodar algo, para dar em um ano dar o resultado. E talvez esse não seja o momento da empresa. Então é aquela coisa de escolher as batalhas, né? Então, acho que esse é um dos pontos, momento da empresa. Leia isso, entenda o tamanho da tua empresa, como que os teus líderes se comportam a isso, até como que eles evoluíram numa linha do tempo e o que são os valores deles. Isso vai te ajudar bastante. Segundo ponto, o background, né? O background do profissional que eu sempre trago, porque assim, num momento de crise e dificuldade, a gente se agarra ao que a gente domina, né? Então, pega, por exemplo, sou um cara com background técnico de desenvolvimento de software, né? Então, no momento de crise, cara, eu vou me agarrar às minhas habilidades que foram desenvolvidas em 15 anos de experiência. Então, se eu tiver que sentar com um time e debater com eles a arquitetura de uma solução, tá dominado, né? A mesma coisa acontece com profissionais que dominam fortemente agilidade, processos. Então, eles vão ter sempre querendo buscar soluções em torno de quê? De processos, facilitação, e não necessariamente é isso que vai apoiar a organização naquele momento, e muito menos o profissional no desenrolar de carreira dele, né? Porque isso é o passado, ok? Tu tem isso dominado, tu evoluiu, investiu, mas não necessariamente é o que vai fazer com que tu dê o próximo passo e que tu dê e entregue valores de escala para essa organização. Porque se tu for chamado agora uma posição de liderança, e não importa, né, se é uma coordenação, uma gerência, uma diretoria, provavelmente o desafio que foi proposto é diferente do que tu fazia anterior, senão nem faria nem sentido essa promoção. Então, é esperado que tu mude a tua atuação, a forma de pensar e até mesmo os teus valores, né? Isso é algo que é repetido por mais de uma vez, até naquele livro do Pipeline de Liderança, que ele fala sobre a mudança de valores dado, né, a tua atuação, né? Então, acho que ele até tem um exemplo de um profissional que ele coordenava, acho que uma área de marketing, por exemplo, então ele dava muito valor para as entregas de marketing, mas que em algum momento ele foi promovido para assumir, acho que uma área de revenue como um todo, né? Então tinha o comercial, tinha marketing de produto, e ele não via valor nas entregas dessas áreas. E ele falou, não, agora tu tem que entender onde estão os valores dessas áreas, e a partir disso, dessa tua mudança mental de valores, aí sim atuar para obter o melhor de cada um dos profissionais liderados, né? Então, acho que assim, 2 pontos, momento da empresa, entender de fato onde que está a empresa, qual o tamanho dessa empresa, o que ela valoriza e como que tu pode servir da melhor forma, e do background, tomar cuidado para não se agarrar demais ao teu passado, olhar para o futuro, olhar para o desafio que é proposto pela organização e quais que vão ser as alavancas de crescimento que vão apoiar tanto a empresa quanto a tua carreira. Perfeito, Vini. E você falou várias vezes sobre a questão ali do momento da empresa, e a gente sempre fala para os nossos mentorados aqui, para os nossos alunos, que quando a gente está mentorando uma pessoa que está querendo fazer essa transição de carreira, né, que a gente tem essas situações aqui, a gente sempre fala sobre isso e repetidas vezes nós falamos que é sobre justamente entender mais, ampliar a visão sobre o negócio e sobre a estratégia da empresa. Porque, assim, quando a gente está numa liderança operacional, a gente está muito dentro de um quadradinho ali
que não necessariamente a gente precisa se envolver muito com a questão estratégica da empresa, porque tem um líder acima da gente que está cuidando disso e ele vai trazer para a gente o que precisa ser feito e a gente vai colocar isso para rodar e vai acompanhar e vai fazer com que aquele resultado seja entregue. Mas a gente não entra muito, às vezes, na participação dessa estratégia, na discussão dessa estratégia. A gente está muito preocupado ali com o fazer, né? Com os entregáveis. E a gente sempre fala aqui que a pessoa, conforme ela vai subindo, ela precisa ir ampliando a visão dela e ela precisa ir se conectando cada vez mais, de uma forma mais intensa e mais profunda, com o negócio e com a estratégia da empresa. Porque quanto mais ela sobe, mais ela precisa estar ciente do que está acontecendo e para onde que a empresa está indo, né? E então, eu acho que essa questão que você trouxe traduz muito sob esse ponto de vista, né? De você entender e se envolver cada vez mais com a estratégia e com os objetivos da empresa, certo? E a gente fez a gente tem aqui na nossa mentoria, a gente desenvolveu aqui um conteúdo que é bastante denso em relação a toda essa trajetória, todas essas características, e aí eu vou falar aqui rapidamente sobre quais são as habilidades de um líder que está na parte operacional, daquilo que a gente entende que é o que ele precisa, né? Porque, de novo, como eu falei no começo, as habilidades que um líder operacional tem, elas não são necessárias ou não são suficientes, desculpa, para ele ser um líder tático. Ele precisa somar novas habilidades, né, Vini? Então, a cada degrau que ele sobe, ele tem que ampliar um pouco mais a visão e ele precisa também desenvolver novas habilidades, né? Então, a gente estruturou aqui nesse documento as habilidades que nós entendemos que são as habilidades mínimas necessárias para que a pessoa tenha um bom desempenho como líder técnico, né? Um líder operacional. Então, assim, a gente colocou a questão da boa comunicação, né? De ser muito claro com a equipe, habilidade para resolver problemas de curto prazo, porque é isso que ele faz o tempo todo, né? Então, ele precisa fazer com que as entregas sejam feitas, ele está ali em contato muito próximo com o time, resolvendo problemas. Capacidade de gerenciamento de tempo e de pessoas, né? Então, ele está muito baseado na questão de otimizar o tempo e reduzir o tempo e fazer as entregas de forma mais efetiva. Depois a gente tem a parte de resolução de problemas também, quem está ali na linha de frente, né? Tem muito isso de apagar os incêndios ali que vão acontecendo ao longo do dia. A gente tem a parte de planejamento e organização, e isso aqui é muito relacionado ao dia a dia mesmo, as entregas ali do dia a dia. E a gente tem também a questão de adaptabilidade. Então, assim, a gente precisa que o líder ele seja um líder flexível para ele ir se ajustando, muitas vezes, a mudanças repentinas que precisam acontecer. Então, ele tem que ser uma pessoa bem adaptável. A gente tem também a questão da comunicação eficaz, né? Essa questão da capacidade de transmitir o que ele precisa transmitir. Orientação a resultados, já que ele está ali na linha de frente, né? Ele precisa ter muito claro qual é o resultado que a equipe dele precisa entregar. Então, ele precisa estar com isso no radar o tempo todo. Pensamento crítico também, porque como ele está muito envolvido ali com a operação, ele também precisa ter essa capacidade, né? E como a gente sempre coloca a questão de delegação, né? E a gente colocou aqui até delegação e coaching, que é justamente a capacidade dele de conseguir delegar, e a gente falou aqui também sobre que muitas vezes ele continua colocando a mão na massa, então ele precisa ser aquela pessoa que entende o que ele pode, o que ele deve delegar e o que ele precisa continuar executando. Isso é super importante, né? Então, nós colocamos, vimos aqui esses 10 pontos como sendo os 10 pontos principais aí como habilidades para esse líder que está aí nessa parte mais operacional. Acho que o resumo aí é um pouco que o líder operacional é aquele cara que garante o dia a dia, né? Ele está ali para garantir que seja feita a entrega do dia, que seja feita a entrega, no caso de empresas de tecnologia, a iteração, o ciclo, a sprint, né? Então ele tem que garantir isso. E como que ele faz? Essas são as habilidades que a gente listou aí que fazem diferença. Exato. E aí, Vini, você percorreu já esse caminho, né? Você estava lá na parte operacional como um analista, e daí você se tornou um líder, também líder técnico, depois você subiu mais um pouco, né? E você se tornou um líder tático, você está aí nesse caminho, né?
da questão da liderança estratégica. E aí eu queria te perguntar, pensando assim, na tua trajetória, nos desafios que você viveu, naquilo que você precisou desenvolver, o que você pode trazer para a gente que você considera assim que é muito importante nessa transição? Então tá, então beleza, eu estou aqui como líder operacional e eu estou tendo a oportunidade aqui de me tornar um líder tático. O que você considera que é importante que o profissional observe nessa transição e como que ele deve se preparar para isso? Legal. Eu acho que a primeira coisa de qualquer profissional em qualquer cadeira é fazer bem o seu feijão com arroz, né? Então, quando a gente fala de um líder operacional, que o principal é garantir o dia a dia, é garantir aquelas entregas, que elas sejam feitas de forma mais suave possível, sem atrito com o time, que as coisas funcionem ali. Acho que a primeira coisa é ele garantir que isso está sendo muito bem feito, né? A partir do momento que é o que tu está trazendo, que existe uma oportunidade, existe uma vaga na empresa, o teu líder já está talvez ali, já te instigando para fazer um movimento para uma próxima fase profissional, talvez até assumir um novo cargo ali, vai trazer muito a necessidade de tu ampliar a tua atuação, e o que eu vejo é muita atuação com outros profissionais de outras áreas. O que vai te dar um grande diferencial de um profissional operacional que está tocando ali com um time, com uma squad, com os desenvolvedores e garantir aquela entrega, é tu deixar de olhar apenas exclusivamente para aquele time, para aquela entrega, mas também olhar para outros times ou para outras áreas. Isso foi o que fez mais diferença na minha carreira, porque a partir do momento que eu comecei a me envolver com o time de marketing, comecei a me envolver com o time comercial, comecei a me envolver com o time financeiro, eu comecei a ter uma visão mais ampla e mais refinada da organização, mais completa, e ao mesmo tempo eu pude começar a contribuir para com esses líderes e com essas organizações. Então eu comecei a ter um impacto maior, porque por vezes tu vai ver, todo mundo, assim, ó, ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa de ajuda. Por vezes tu vai poder estar apoiando uma outra área, seja com as tuas habilidades, né, individuais, mas também com o teu grupo de trabalho, com o teu time, tua squad, e por vezes tu vai precisar de ajuda, né, por exemplo, o lançamento de um produto. Se tu está desenvolvendo um produto tecnológico dentro da tua organização, tu precisa em algum momento fazer, né, um lançamento. Quem é a melhor pessoa, o melhor grupo para fazer isso? É o marketing de produto, a própria área de marketing. Então, tu facilita muito isso e tu começa a tirar aqueles gargalos e problemas que muitas vezes vêm através de comunicação. E, putz, eu tenho que passar isso para o meu líder, aí o meu líder às vezes já tem um tempo restrito, só vai conseguir numa reunião semana que vem, às vezes aí tu já perde time, às vezes já não está alinhado de fato com o que tem que ser feito, porque ele não vai ter o detalhe da entrega. Então, acho que o primeiro ponto assim que vai fazer um diferencial é tu ampliar a tua zona de atuação e aí, a partir disso, criar uma rede maior de comunicação com outras áreas. Uhum. Perfeito. Essa questão, Vini, que você trouxe, né? Quando a gente fala assim, você precisa se conectar mais com a estratégia, você precisa ampliar a tua visão. Eu acho que você tangibilizou isso justamente quando você fala sobre você se relacionar com os líderes de outras áreas, né? Porque quando a gente está numa liderança muito operacional, normalmente a gente está olhando só para dentro daquele nosso quadrado ali, porque a gente está cuidando do dia a dia, fazendo aquela área funcionar, né? E quando a gente está indo para essa liderança mais tática, então eu preciso olhar e eu preciso ver como que o meu trabalho aqui, ele contribui e ele apoia as outras áreas, como você disse, né? E nessa situação, eu também tenho um outro desafio, que é, muitas vezes, me tornar líder de líderes. Porque aí eu tenho, às vezes, ali abaixo de mim, os líderes operacionais agora. Então, antes eu tinha só uma equipe, que era uma equipe muito executora. E que para liderar essa equipe, eu tinha ali as minhas habilidades, como eu já mencionei, e tudo mais, e funcionava. E até porque se a pessoa veio dessa cadeira de analista, ela navega, assim, velocidade de cruzeiro ali, porque ela sabe, como tu disse, né? Tu estava na área técnica, tu sabia, se tivesse que sentar na cadeira para programar, você sabia fazer. Então, a pessoa está muito confortável. E aí, quando ela está numa liderança mais tática, eu vejo que tem duas situações, assim. Primeiro, que ela não necessariamente ela tem conhecimento técnico da área onde ela está atuando, né? Porque tem muitos gestores e líderes que eles não têm esse background, eles não passaram por aquilo, né? E eles têm esse desafio que é conseguir entender toda essa dinâmica do trabalho. Mas aí ele tem o líder operacional lá, que é aquela pessoa que vai fazer essa conexão entre ele e, né, essa ponte.
E aí, a segunda é justamente essa questão de liderar outros líderes, porque daí não é mais só direcionamento, cumprimento de prazos, execução. Aí agora eu já estou num papel onde eu tenho que aprender a ser um mentor daqueles líderes também. Eu preciso apoiar eles nas dificuldades que eles têm lá com a equipe, né? Eu preciso ampliar a minha visão ali sobre os entregáveis, sobre os projetos, porque eu tenho que fazer, eu estou aqui no meio, né? Entre o operacional e o estratégico. Então, eu tenho que fazer os dois conversarem. Então, ou seja, né, eu tenho que traduzir aquilo que está vindo de cima da estratégia, do meu líder estratégico, e eu tenho que fazer com que lá na ponta, o meu líder operacional, ele faça a equipe entregar, né? Então, veja que de uma posição de liderança operacional para uma liderança tática, eu tenho mudanças bem significativas para fazer. Até das próprias habilidades, né? Uma coisa que tu me falou e me veio direto na cabeça foi da questão de que a partir do momento que tu atua numa posição de liderança tática e tu é líder de líderes, não necessariamente tu vai ter as habilidades e conhecimentos relacionados àquela área de atuação, né? E mesmo eu, como um profissional com background técnico, imagina, eu trabalhei por anos, né, com desenvolvimento de software, programando, né? Mas hoje, por exemplo, eu sou líder de um líder que toca uma área de infraestrutura, que não é a minha linha de especialidade. Então tem muita coisa, por mais que eu tenha um conhecimento básico de redes, de infraestrutura, de cloud, eu não tenho conhecimento especialista daquela, sei lá, da AWS, da Oracle, da IBM, Sim. específico da função, mas esse líder operacional tem. E aí volta para aquele ponto que a gente fala muitas vezes, né, de contratar bem, contratar certo. Porque a partir do momento que tu sabe que aquele profissional ele faz as entregas, ele garante as entregas do dia a dia, do ciclo, tu pode deitar tua confiança nele, tu sabe que ele faz essa ponte, né? Então, mesmo tu sendo às vezes um líder tático que veio, né, da área técnica, tu não vai conhecer de tudo, né? Porque qualquer universo é muito grande, mesmo de desenvolvimento de software, vai ter ali desenvolvimento de software, programação, aí vai ter a parte de produto, aí vai ter a parte de infraestrutura, aí vai ter a parte de app, então já é um universo bem amplo, então é difícil tu abraçar tudo isso, então isso faz com que a gente tenha que desenvolver outras habilidades de uma comunicação mais acurada, mais precisa, ter uma visão a partir do momento que se conecta com outras áreas mais analítica, né? Então conseguir fazer um bom planejamento para organizar onde que vão ser as entregas, quando que vão ser, como casar elas entre os outros líderes, porque quando é líder de líderes, a gente está falando no plural, né? Tu não é líder de um coordenador, talvez seja de dois, de três, de quatro, talvez dois ou três desses sejam da tua área base ali de desenvolvimento de software, talvez outro seja de infra, que é alguma coisa que está ali colado, mas tu não domina, e talvez tenha até uma outra área ali que tu nem, né, nunca tocou naquilo como analista, como, sei lá, suporte, e mesmo assim tu tem que ter essas habilidades de como planejar da melhor forma possível aquelas organizações e casar essas entregas. Então, para te ver como começa a trazer e puxar outras responsabilidades, outras habilidades e competências para esse profissional, né? Sim, perfeito. E eu vou usar aqui esse nosso documento, né, para trazer aqui, listar justamente a questão ali das habilidades que a gente entende que são as habilidades necessárias que a pessoa provavelmente vai ter que desenvolver quando ela faz essa transição, né, essa virada de chave. Então, a gente listou alguns grupos aqui, e dentro, por exemplo, de habilidades pessoais, eu vou precisar desenvolver muito mais a questão de conhecimento sobre inteligência emocional, autoliderança e posicionamento, né, da minha liderança, e organização e priorização do trabalho. Porque a gente passa a ter que, um líder tático, né, ele passa a ter que gerenciar a parte ali do trabalho dele, mas ele também precisa ter o tempo para gerenciar os líderes dele, né? Então, a divisão ali de como que eu estruturo o meu dia a dia, de como que eu faço a minha agenda, da minha priorização, ela muda significativamente, né? E a questão da parte de autoliderança, inteligência emocional, a gente sempre fala sobre isso também, porque
você acaba assumindo uma responsabilidade muito maior quando você tem líderes abaixo de você, né? Então você tem que lidar às vezes ali com líderes de setores diferentes, né? Como você colocou, você tem mais de um líder, você tem líderes de squads diferentes, então você precisa ter isso muito bem alinhado para fazer tudo isso funcionar, né? Cada pessoa ali tem o seu perfil, cada líder tem o seu estilo, e aí você precisa fazer essas pecinhas todas funcionarem em sintonia, né? A gente também traz aqui a questão do desenvolvimento de habilidades de planejamento e estratégia, né? Então, assim, se antes eu olhava só para o operacional e para as entregas ali do dia a dia, agora eu preciso conversar com as estratégias da empresa, eu preciso aprender sobre planejamento, né? Eu vou ter que dar um up ali nessas minhas habilidades, até sob o ponto de vista de uso de ferramentas, de análise de indicadores, né, números. Então, tem líderes que muitas vezes eles não têm essa habilidade, né, não fazia parte do dia a dia. Então, Uhum. eu preciso desenvolver essas habilidades também, né? E é E legal porque tu trouxe essa parte do planejamento, a parte de estratégia. A gente falou muito do liderado desse líder, né? Mas pouco a gente falou, por uhum, exemplo, da outra relação, que é com o líder dele atual. Agora que tu é um líder tático, o teu líder muito provavelmente, né, é um líder estratégico, muito provavelmente ele é um diretor, um executivo. O nível de abstração do que ele traz para ti é muito maior do que tu estava acostumado e tu tem que ter sim, habilidades para conseguir traduzir aquela expectativa, aquela percepção de mercado, aquilo que ele quer trazer para a organização, para conseguir filtrar, né, de alguma forma envelopar para entregar para o teu time para que ele seja executado. Então imagina, né, tu pega uma coisa muito mais abstrata, consolida, tangibiliza, leva para o teu time e acompanha. Então segue algumas habilidades ali que são importantes nessa comunicação. exato. A gente colocou aqui também, né, a questão da gestão de pessoas e liderança, né, que a gente tem que, dentro aí só do contexto de liderança, aí a gente tem uma série de habilidades, então a gente tem que desenvolver ainda mais essa nossa habilidade de liderança. Comunicação, de novo, né, comunicação está presente em tudo, sempre. E aqui eu quero fazer um parênteses, né, porque a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa comunicação mais estratégica e também, como tu disse agora há pouco, né, saber traduzir melhor, mastigar melhor a informação que veio lá da estratégia ali para o nosso time de execução. E a gente teve recentemente um caso, né, Vini, de uma mentorada nossa que ela estava justamente um pouco desconfortável com essa questão, né, de como que ela estava muito acostumada a lidar com o líder. Ela era uma líder operacional, ela se tornou uma líder tática e ela estava muito acostumada a lidar na linguagem do líder tático dela. E agora ela estava na posição de um líder tático, então eles se tornaram pares e ela tinha que começar a lidar mais com o nível estratégico e ela estava justamente insegura nessa parte. E por que parece assim, mas a gente não está falando da mesma empresa, não é a mesma cultura, a linha de comunicação não é igual? Aí eu trago aqui uma questão de uma mentorada minha do ano passado, que ela falou assim, Simone, mas sempre que eu preciso falar com o meu diretor, ele nunca pode, eu mando mensagem, ele não me responde, eu mando e-mail, ele não marca reunião comigo e tal, eu preciso resolver as coisas, né? Ela era uma líder tática também. E aí eu falei para ela, tá, mas me diz como que tu manda mensagem para ele. Lê para mim aí como é que você manda o e-mail. E aí ela mandou lá e falou, e era uma coisa muito genérica. Daí eu falei assim, por exemplo, Maria, né? Falei, Maria, olha só, com esse tipo de comunicação, você não vai conseguir marcar com teu diretor, porque imagina, ele é diretor, ele tá lá com milhões de coisas na cabeça dele, muitos compromissos, muitas coisas para resolver. Eu falei assim, ó, quando você vai se comunicar com um líder estratégico, você tem que ser estratégica e efetiva na tua comunicação. Aí eu falei para ela assim, ó, você quer marcar com ele uma reunião para resolver o quê? Eu quero resolver tal coisa. Daí eu falei para ela assim, ó, você vai mandar mensagem para ele assim, você vai dizer para ele, fulano, tal, bom dia, olha, eu preciso de 30 minutos do teu dia na semana que vem, de preferência no tal dia, se você puder, e eu preciso tratar com você sobre esse assunto. Eu já tenho os dados, já levantei tudo aqui, a gente só precisa resolver. Aí eu falei, manda essa mensagem para ele. Aí depois ela me mandou ali, passou uns 15 minutos, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Simone, eu nem acredito, eu mandei para ele, ele me respondeu e em seguida a gente já marcou a data da nossa conversa. Porque, assim, são detalhes que parecem insignificantes num primeiro momento, mas a gente precisa ter essa capacidade. Quando eu estou da liderança tática para baixo, digamos assim,
eu tenho que gastar mais tempo, eu tenho que falar mais com a pessoa, porque a pessoa necessita mais da minha ajuda. Agora, quando eu vou para um nível acima, preciso ser muito eficiente, né? Eu preciso ser muito direta ao ponto, porque a pessoa que está lá não tem muito tempo, né? Então, o tempo investido nas pessoas e nos líderes é diferente em cada nível desses, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar com essas nuances também, né? Perfeito. E isso fala um pouco sobre o ponto que a gente trouxe lá no início da nossa conversa hoje sobre visão de curto, médio e longo prazo, né? Muitas vezes esse profissional ali, esse diretor, esse executivo, ele está olhando para planos de 3, 5 anos para frente, né? Dependendo do tamanho da organização, logicamente. E eu até brinco, tem um diretor que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele que eu falava até que, olha, ele vive 5, 10 anos na frente, ele está lá no futuro já, porque ele realmente tinha muita essa habilidade de observar tendências, desdobrar o nosso negócio e a partir disso ele ir discorrendo para trás, né, de qual era o passo a passo do que tinha que ser feito. Mas isso também levava a gente ter que ter uma comunicação diferente com ele, né, muito mais eficiente, eficaz, muito mais executiva e resumida, e logicamente, muitas vezes daí aquilo prendia a atenção dele, e aí sim eu tinha que ter habilidade para detalhar ponto a ponto para ver como que ele poderia me apoiar naquele desenrolar, porque às vezes aquilo era um assunto, um tema que fazia sentido para ele como um próximo passo, pensando naquela visão que ele tem de 3, 5 anos. Opa, esse é o próximo passo, então eu tenho que destrancar isso, né? Então, Sim. importante isso que tu trouxe sobre a comunicação, e ela inverte muito, né? Quando a gente fala do operacional, o tático para o executivo, acho que inverte um pouco essa pirâmide, né? A gente entra muito mais no detalhado quando a gente está lá embaixo, e quanto mais para cima, a gente vai muito numa visão, num reporte muito mais executivo. Uhum, perfeito. E aí, seguindo aqui em relação aos tópicos, a gente também colocou, a gente traz a questão, né, do entendimento do ambiente de negócios, já falamos um pouco sobre isso, mas obviamente que quanto mais eu subo, mais eu preciso ter compreensão sobre o negócio e sobre para onde que a empresa está indo, né, uma visão mais ampla. Tomada de decisão baseada em evidências. Então, eu trabalho aqui agora muito mais com números, indicadores e tudo mais, então eu preciso tomar boas decisões nessas evidências linkadas aí com a estratégia da empresa. E a gente trouxe também a questão do networking, relacionamento interdepartamental, que você já falou também, né? Que é a gente aprender e buscar aí também esse conhecimento com os nossos pares, que muitas vezes estão aí até já estão nesse processo aí há mais tempo e podem contribuir também bastante para na nossa jornada aí de desenvolvimento. Vini, e aí, para a gente finalizar aqui esse nosso episódio de hoje, a gente já falou então aí, né, sobre os desafios, sobre as habilidades, e aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho aqui a questão se a gente for pensar então assim, a gente falou sobre o líder operacional que foi para uma liderança tática, né? Então já fizemos aí um apanhado sobre isso. E aí, para a gente encerrar aqui, você poderia trazer para a gente a visão de que quando a gente tem um líder tático para o estratégico ali, o que da tua visão muda, né? Para onde que ele tem que olhar, com o que ele tem que se preocupar para fazer essa transição? Legal. Se a gente falou que o nosso líder operacional estava focado na entrega do dia a dia, em garantir aquelas entregas, eu olho muito que ele está focado em resolver problemas, né? E aí, quando a gente navega para um tático, eu estou falando que ele já tem uma composição de entregas, né? Ele tem uma relação com outras áreas, e aí às vezes eu faço uma conexão. Ah, se um está resolvendo problemas, né? Eu acho que numa empresa de tecnologia, talvez esse cara está mais conectado com o produto, né? Com como resolver aquele produto. Se tu está, lógico, numa liderança de tecnologia, é como através de tecnologia tu resolve os desafios do produto. Quando a gente faz essa conexão do tático para o estratégico, eu acho que muda porque vai para o negócio, né? A gente não está mais olhando unicamente para a solução que existe atual. Talvez eu nem esteja mais pensando sobre esse software, essa solução atual, mas sim a próxima ou a conexão com um hub de soluções. Então, acho que o grande diferencial é olhar cada vez mais para o negócio. Então, numa empresa de tecnologia, a gente vai olhar, por exemplo, para indicadores estratégicos como MRR, churn, logo churn,
NPS, então vai ter uma composição lifetime, vai ter um monte de indicadores que vão conectar e te alimentar para ter uma visão um pouco mais estratégica, mas tu vai ter que estar olhando muito mais para o negócio. Então, muitas vezes, o que vai te ajudar é conseguir tomar boas decisões e rápidas, né? Ter uma visão, uma experiência mínima com relação a tendências, e eu acho que o grande diferencial é tu ampliar cada vez mais a tua linha para que tu domine bem os números, os indicadores do marketing, do produto, do comercial, para ver como que está essa relação e onde que tu pode, às vezes, até desenrolar algum gargalo, né? E aí pensar muito mais no negócio, né? Então, imagina que tu trabalha numa empresa de software que desenvolve, sei lá, um ERP, né? ERP é uma coisa bem normal de a gente ver aí nas empresas de software. Como é que tu pensa quando tu está numa visão estratégica, numa liderança estratégica? Como é que eu consigo evoluir essa solução para não ser apenas mais um RP? E a gente pode levar uma linha de plataforma para um hub, para um canal de parcerias. Como é que tu consegue trazer e aumentar o teu ticket médio baseado nisso? Então, tu está preocupado mais com o sucesso daquele negócio, né? Então, acho que está mais conectado com isso quando a gente fala da mudança da visão tática para estratégica, estar mais envolvido com o negócio. Sim, e eu vejo também, né, Vini, só complementando que, assim, ele precisa estar sempre olhando para o futuro, né, porque a gente parte do princípio de que a liderança tática dele está segurando a operação ali, né, ele está ali com aquele papel de fazer com que aquilo que já foi definido, já foi construído, funcione, né, e ele está buscando as melhorias, ele está acompanhando lá os indicadores gerenciais, estratégicos, mas ele está buscando novas soluções, ele está buscando inovações, novas tecnologias que vão fazer com que o negócio dele cresça, né? E eu sempre trago aqui, e vou trazer um exemplo recente aqui de uma consultoria que eu fiz, que eu sempre dou o exemplo assim, né? Então, vamos supor, uma empresa, vou trazer para um campo de uma empresa pequena, né, Vini? Que seja uma empresa, por exemplo, que trabalhe com assistência técnica. Imagina que essa empresa, o dono da empresa, o empreendedor, ele é quem está lá no topo da pirâmide, ele é a parte estratégica. Então, assim, eu sempre uso esses exemplos assim. Então, ele está lá, e ele tem que acompanhar os indicadores do que está acontecendo, ele tem que estar sempre muito em linha com o gerente dele, normalmente é essa estrutura que a gente tem, né? A gente tem o dono da empresa, um gerente lá geral, um gerente mais estratégico dele, e abaixo ali as pessoas efetivamente executando o trabalho. Às vezes um coordenador, um supervisor, mas numa empresa menor a gente tem uma estrutura muito enxuta de liderança. Então, a pessoa que está lá no topo, que é o dono, que é o empresário, ele tem que ter lá os rituais dele de acompanhar os indicadores ali, as metas da empresa, e ele tem que ser a pessoa que está buscando novos negócios, que está em contato com os clientes, que está ampliando a rede dele, que está fazendo esse movimento, né, Vini? O gerente dele, que é quem está ali no nível tático, esse cara precisa estar fazendo com que a equipe aqui embaixo no operacional funcione, né? Esteja executando, esteja fazendo tudo. Mas na prática, o que a gente vê muito? Esse dono da empresa, ele sai do papel dele de ser o CEO ali, de ser o estratégico, e ele vai aonde? Ele desce lá um degrau, ele vai para o tático e às vezes ele vai lá para o operacional, porque as coisas não andam, né? Esse gestor dele ali, tático, não está entregando o que precisa entregar, e aí o empreendedor, ele sai do papel dele e vai lá para o operacional. E aí a empresa, normalmente, ela patina quando ela está nessa situação, né? Porque quando não tem ninguém olhando para a parte estratégica, ninguém buscando o crescimento da empresa, ela normalmente está estagnada, né? Ela fica parada ou está diminuindo, inclusive, né? Às vezes está diminuindo de tamanho, está diminuindo o resultado, porque o empreendedor ele não consegue fazer isso funcionar. Então, assim, essa divisão que tem ali, operacional, tática e estratégica, ela não é por acaso, né? Toda empresa, por menor que seja, ela precisa ter esses três momentos, né? Quando a gente pensa numa empresa grande, numa empresa maior, e esses níveis são muito claros e a gente tem pessoas executando em cada um dos níveis. Agora, quando a gente tem uma empresa enxuta, uma empresa menor, daí a gente tem uma situação que, às vezes, o dono da empresa faz ali o papel, mas ele não pode
colocar toda a energia dele nisso para fazer a operação dele funcionar, que é o que eu vejo muito na prática, né? Que daí, assim, quem está pensando na estratégia? Ninguém. E aí a empresa está ali patinando, né? E tem que buscar muito equilíbrio, né? Porque a gente tá falando muito sobre esse aspecto da segregação de responsabilidades por especialização, né? A gente tem que se especializar, né? Sim. Só que como tu falou, na empresa pequena, né? Tu não tem como ter essas camadas por cargos e por pessoas atuando. Mas da mesma forma que a gente tem que ter a preocupação para não ficar só no operacional e não pensar no futuro dessa empresa, o contrário também é verdade, né? Porque se tu fica muito tempo só no futuro, só fantasiando e tu não faz as entregas para hoje, o que que acontece? A empresa acaba se desfazendo, né? Então é um equilíbrio bem, é uma linha bem tênue, né? De preocupação e entender o momento de cada empresa. Perfeito, Vini. E aí, para a gente consolidar esse nosso episódio de hoje, eu acho que ficar aqui como uma recomendação, né? Você falou sobre o pipeline da liderança, né? Aquele livro que a gente gosta muito. Eu acho que ele representa muito isso, né? Porque a gente falou aqui dessa escadinha, né? Dos momentos, das habilidades diferentes, de um desenvolvimento e um olhar diferente, né? Até um olhar diferente para a própria empresa, né? Porque a gente tem necessidades diferentes ali em cada nível. Então, só para a gente deixar aqui até uma recomendação sobre o livro, que eu acho que é bacana para ampliar, né, essa visão de tudo isso que a gente falou aqui também. Não só dos profissionais em diferentes níveis, mas também o profissional que busca, né, avançar na carreira, seja operacional, para o tático, seja para o estratégico, seja numa posição mais de supervisão e coordenação, para uma posição gerencial ou de diretoria executiva, tu começar a entender por que essas pessoas pensam diferente e o que se entrega de valor e quais são essas competências e habilidades que vão ajudar a apoiar ela a fazer essas entregas. Então, esse livro explora bastante isso, então vale super a pena. Muito bem, então nós chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast, né, Vini? E eu espero que você que nos acompanhou aqui tenha gostado. Obrigada por você estar aqui conosco. E eu quero te convidar também a nos acompanhar aqui pelas nossas redes sociais, @líder_transformador. A gente tem também o nosso blog, lideraretransformar.com.br, onde nós publicamos conteúdos lá que você pode acompanhar também. E quero te convidar para deixar aqui o seu comentário sobre quais os insights que você teve aqui. Se você está numa situação de estar fazendo uma carreira de liderança, como que esse conteúdo te ajudou? Quais são os insights e a visão que você teve aqui mais ampliada em relação a isso? Porque o nosso objetivo é justamente isso, provocar essa mudança, né? E trazer insights sempre úteis para quem está empreendendo, para quem tem o seu negócio ou para quem está numa carreira de liderança. Então, deixa o teu comentário aqui para a gente saber de que forma que a gente conseguiu contribuir aí na tua jornada, tá certo? E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.